vocês lembram aqui da linha internacional de datas, né? Não se trabalha com fuso horário se eu não tiver noção de linha internacional de datas. A linha internacional de datas é aquela que muda, eu vou mostrar um mapa para vocês aqui, ó, aquela que muda o dia. Sempre que eu for para leste, eu vou adiantar um dia. Sempre que eu for para oeste, eu vou voltar um dia. Pode ver que a linha internacional de datas, ela na realidade não segue uma linha reta, ó. Ela vai fugindo desse parâmetro, se você notar, aqui, ó, para fugir na realidade do espaço que a gente tem de ilhas. Ela não pode cortar um espaço e no mesmo espaço ser um dia ou ser outro. Então, o primeiro país a começar um ano é sempre a República do Kiribati, né? Para quem não lembra, isso aqui faz parte daquele grupo Micronésia, Polinésia e Melanésia. São essas pequenas ilhas que você tem aqui, ó, dentro da região da Oceania, né? Então aqui, ó, tem um pontozinho, eu vou mostrar para vocês onde começa, talvez o pessoal consiga visualizar. Ele está aqui, ó. É esse conjuntozinho de ilhas que a gente tem aqui, ó, Kiribati, para vocês terem uma ideia. Aqui começa o ano, né? Então quando aqui você tem, por exemplo, percebeu, aqui é dia 28, do lado de cá ainda vai ser dia 27, ó. Sempre que você vem para oeste, você perde um dia. Se você vai para leste, você acrescenta um dia. Então não existe hora negativa, existe hora retardada. Nós estamos adiantado ou retardado. Por exemplo, Londres está adiantado em relação a Florianópolis. Florianópolis está retardado em relação a Londres. Nós não estamos negativo 3 horas. Apesar dos problemas matemáticos sempre aparecer na realidade com -3, -2, -1, mas eu vou mostrar por que é menos, o sinal de menos que aparece ali. Não existe hora negativa. Ah, você marcou para sair às 10, a pessoa chegou meia-noite, teoricamente ela está só retardada, ela não está atrasada. Não existe o tempo atrasado porque o tempo caminhou, tá ok? Então esse é um cuidadozinho que a gente tem que ter, chamado linha internacional de datas. Então aqui entra uma ideia de fuso horário. Para entender fuso horário, você vai lembrar do movimento que a Terra faz, chamado movimento de rotação. É o movimento que a Terra faz ao redor do seu eixo imaginário. Ele é sempre de oeste para leste. Vou repetir, sempre de oeste para leste. É o movimento de rotação. Ele leva 23 horas, 56 minutos e 4 segundos. Nós vamos nos enganar e vamos dizer que ele leva 24 horas. Antes que o pessoal pergunte, o que eu faço com essa diferença? Essa diferença você soma o movimento de translação, que vai dar 365 dias, 5 horas, 48 minutos com 48 segundos. Essas 5 horas, 48 com 48, você multiplica por 4. Você vai ter o chamado ano bissexto. Legal? Que você vai multiplicar 6 vezes 4, 24. 24, portanto, um dia a mais. A cada 4 anos, você conserta o movimento de elíptica e de eclíptica da Terra. Então vamos voltar aqui ao movimento de rotação. Movimento que a Terra faz ao redor do seu eixo imaginário, que dá origem ao dia e à noite. Ok? Leva 24 horas para dar uma volta nela mesma. Para trabalhar com fuso horário, olha aqui no quadro. Legal? Você tem 3 tipos de hora. A hora legal, aquela que tem como base a divisão pelo meridiano de Greenwich, aquela do GMT. A hora local, que é determinada pelo movimento do Sol. Você já viu aqueles relógios de sol, né? Você já viu também que se você ficar olhando para cima, parece que o Sol está seguindo a gente. E você tem uma outra coisa que é adotado, chamado horário de verão, na qual você diminui 1 hora. Agora, cuidado com essa frase que está aqui. Quando você tem um horário de verão, quando ele é adotado em determinados espaços, na verdade você diminui 1 hora do dia de 24 horas. Para que isso aconteça, você sempre adianta 1 hora. Para diminuir 1 hora do dia, você acrescenta 1 hora. Eu sei que é pouco, porque desde Dom João VI nós já adotamos horário de verão, né? Desde 1808 no Brasil já tem horário de verão. Como na realidade é uma coisa nova, o pessoal ainda não conseguiu gravar muito. Normalmente se atrapalha, se adianta ou atrasa, né? Tanto é que é bastante simples. Quando entra o horário de verão no Brasil? Outubro. Quando? Segunda quinzena. Sempre o primeiro domingo da segunda quinzena. Quando é que termina? Sempre no segundo domingo da primeira quinzena. Legal? Se isso cair no meio da semana, você estica, na realidade, até o primeiro sábado. A não ser se for, na realidade, horário de ano bissexto, que você aumenta uma semana. É só isso. É só para lembrar, porque ele não precisa dizer para você se está em horário de verão ou não. Ele pode usar uma data. Eu vou mostrar isso para vocês, eu chamo do passo elefantinho, bem devagar. Então, para que a gente possa lembrar, para trabalhar com fuso horário, olha bem para o quadro.
leste, oeste. Sempre que você vier para leste, as horas somam. Sempre que você vier para oeste, as horas diminuem. Isso aqui são regras. Muita gente aprendeu o fuso horário desse jeito aqui, ó. Lembra? 1 gomo, 2 gomos, 3 gomos, 4 gomos, 5 gomos, 6 gomos. A professora vinha e fazia assim, ó, 0, 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105. Lembra disso? E dizia assim, ó, Joãozinho está às 10 horas no ponto 0. Que horas o Pedrinho, que ele vai se encontrar com o Pedrinho às 60. Aí ela vinha e fazia assim, ó, 11 horas, 12 horas, 13 horas, 14 horas. Ah, ele se encontra com o Pedrinho às 14 horas. Lembra disso? Se o Pedrinho tivesse pro lado de cá, ela diminuía, 9 horas, 8 horas. O problema é que o Pedrinho estava meio apavorado e foi parar em 64 graus. E aí? Tá legal? Então, para quando o Pedrinho foi parar em 64, você vai apagar a régua da tia Gertrudes, lá, aquela que você aprendeu, e vai fazer isso aqui. Para leste soma, para oeste diminui. Aí você vai lembrar de uma coisa. Sempre que eu tiver grau e quiser chegar em hora, eu vou sempre dividir por 15, a sobra eu vou multiplicar por 4. Legal? Já vou mostrar o que é isso. Se eu tiver hora e quero chegar em grau, eu vou multiplicar por 15 e vou dividir por 4. Se eu tiver no mesmo hemisfério, ó, hemisférios iguais, eu sempre vou subtrair. Se eu tiver em hemisférios diferentes, eu sempre vou somar. Tá legal? E você vai lembrar o seguinte, tempo gasto, tempo perdido, tempo parado, tempo somado. Agora vão bem devagar para o pessoal não se perder. Sempre que eu tenho hemisférios iguais, significa que W é igual a W. L é igual a L. Isso quer dizer que diferente é W é diferente de L. L é diferente de W. Isso aqui pode parecer chato e tudo, mas ele vai facilitar a sua vida. Você vai resolver isso aqui em 20 segundos, qualquer problema. Tá joia? Agora você vai lembrar disso aqui, ó. GH, H e G. Você vai lembrar, a Terra ele tem um formato, chama-se geóide. Você vai trocar ele por redondo. A Terra tem 360 graus. Alguém não viu de onde é que eu tirei esse número? Tá tudo bem para todo mundo? A Terra faz alguns movimentos. Você vai pegar um, que é um movimento de rotação, que leva 23 horas, 56 minutos e 4 segundos. Você vai se enganar e vai dizer que a Terra leva 24 horas. Alguém não viu de onde é que eu tirei esses dois números aqui? Tá tudo bem? Formato da Terra e movimento de rotação. Tudo bem? Aí você vai fazer o seguinte, você vai dividir a Terra em fusos. Cada um fuso tem o equivalente a 15 graus, que equivale a 1 hora. Tá legal, de onde é que eu tirei esses 15 graus? 360 dividido por 24 são 15. 15 equivale a 1 hora, que equivale a um fuso. Vezes 24, 360. De novo? Vamos de novo? 360 dividido por 24 são quanto? 15. 15 graus equivale a 1 hora. 1 hora equivale a um fuso. Se eu multiplicar por 24 horas, eu dei uma volta na Terra de novo. Tudo bem aqui para todo mundo? Diz o professor de física da aula de sábado que 1 hora tem 60 minutos. Portanto, se eu dividir 60 por 15, eu vou ter que a cada 1 grau, a Terra leva 4 minutos para percorrer. Então vamos de novo, bem devagar, olha para o quadro. 4 minutos equivale a 1 grau. Então 1 vezes 4, 4, vezes 15, 60. 60 é igual a 1 hora, que equivale a um fuso. Cada fuso tem 15 graus, vezes 24, 360. Vamos de novo? 360 dividido por 24 são 15, que equivale a um fuso, que equivale a 1 hora. 1 hora equivale a 60 minutos, 60 dividido por 15 graus, eu tenho quanto? 4. Então, a cada 1 grau, a Terra, na realidade, leva 4 minutos para percorrer. Isso quer dizer que 1 grau, 4 minutos, diz o professor de física, que equivale a 111,1 km sobre a linha do Equador. Então, eu virei. Esse daqui é o fuso horário. Vai uma notícia extremamente boa agora para vocês. Guarde isso aqui assim como fosse um tesouro da vida de vocês que nós vamos aplicar, tá? Isso daqui é o fuso horário do mundo, tá joia? Tem uma notícia extremamente boa. Se ele for trabalhar, por exemplo, com a Etiópia, tá legal? Se ele vier aqui para trabalhar com a Etiópia, ele vai dizer, ela está 38 graus de longitude leste. Ele diz para você. Se ele estiver trabalhando com a Etiópia, ele vai dizer para você. Se ele estiver trabalhando com a África do Sul,
A costa, na realidade, voltada para o Oceano Índico, ele vai dizer, ele está a 30 graus de longitude leste. Só que tem um pequeno detalhe, tudo que está dentro do território brasileiro, ele não precisa dizer para você. Parte do princípio que você levou para a prova. Então, como parte do princípio que você levou para a prova, eu quero que vocês olhem aqui, não isso, deixa aqui para cá, não isso. Eu quero que vocês olhem para cá primeiro. Aqui você tem 1 gomo, 2 gomos, 3 gomos, 4 gomos. Isso quer dizer que o Brasil tem 4 fusos horários diferentes. Quer ver que legal? Deixa eu voltar aqui. O Brasil, na realidade, já diminuiu esse gomo. Nós já tivemos, na realidade, apenas 3 gomos. Repare que tem uma pequena mudança aqui, ó, na geodésia amazônica e no Acre, ó. Certo? Mas para um plebiscito, nós voltamos, na realidade, ao Brasil ter esse fuso horário aqui, ó. Foi no governo Lula que saiu e no governo, na realidade, Dilma ele voltou. O Acre, na realidade, já se separou novamente, tá? Em termos de fuso horário. E aqui você tem por obrigação saber quem é que está aqui dentro. Repare que eu tenho, talvez, não sei se essa cor ficou muito legal aqui à noite, mas aqui eu tenho uma cor, ó, legal, que é o oceano. Aqui eu tenho uma outra cor, que ela é clara, parece que não tem uma cor. Aqui eu tenho uma cor laranja mais clarinha. E aqui eu tenho um laranja, uma mostarda um pouco mais escura. Repare que ele não está seguindo a linha. Legal? Ele vai seguir uma linha de divisa dos estados. Se você puxar pela memória, vamos voltar para esse lado de cá, esse mapa aqui, ó, que é o primeiro mapa antes da primeira mudança, aquela que vai tirar o Acre, depois vai trazer de volta, ele cortava o fuso horário no meio aqui do Pará. A gente dizia, a leste do rio Xingu é hora oficial, lembra? Em Brasília, 19 horas, está entrando no ar a Voz do Brasil, lembra disso? É a leste do rio Xingu, eu tinha o horário de Brasília. A oeste do rio Xingu, eu estava no oeste do Brasil. Essa teoria, ela não existe mais. Hoje, toda a região do Pará faz parte de apenas um único bloco. Repare para o lado de cá, ó. Então, aonde você tem essa linha, legal, é a linha que quebra o horário que a gente tem. Não essa linha reta como teoricamente deveria ser. Aí agora você vai puxar pela memória e guardar na memória. Quer ver? Ó? A gente não vai usar mapa daqui a pouco. Você vai perceber assim, ó, quem é que está no primeiro fuso? No primeiro fuso estão as ilhas oceânicas. Fernando de Noronha, Atol das Rocas, Penedos de São Pedro, Penedo de São Paulo, Vila dos Remédios e Martim Vaz. Essas são as chamadas ilhas oceânicas. Antes que alguém pergunte por que Florianópolis não está aqui, já que está no mar. Florianópolis não está porque Florianópolis é uma ilha continental. Florianópolis não é uma ilha vulcânica. São só as ilhas vulcânicas que, teoricamente, estão em cima desse gomo. Isso quer dizer que Fernando de Noronha, o meu ponto de referência é GMT, vamos fazer de conta que é esse risco aqui do quadro, ó, da televisão, então é Londres, vamos trabalhar com Londres, certo? Está 2 horas atrasado de Londres. Desculpa, de Londres, tá? Esse daqui, ó, é o gomo da hora oficial, ou seja, 3 horas a menos em relação a GMT. Quem está aqui? Está toda a região sul, todo o sudeste, todo o nordeste, mais ainda o Amapá, mais ainda o Pará, Tocantins e mais ainda os Goiás e o Distrito Federal. Ele é o maior gomo, eu sempre digo, despreza ele. Porque o que sobrar é ele. Quer ver como sobrar ele? Nós vamos para o primeiro fuso a oeste de Brasília. Tá joia? Primeiro fuso a oeste de Brasília, eu tenho quem? Roraima, tenho Rondônia, o Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul. Consequentemente, eu tenho grande parte da região amazônica, ó, com exceção a geodésia amazônica, que é esse pontozinho que a gente tem aqui, ó. Que é floresta pura, né? Esse vai estar, na realidade, a 2 horas a menos de Brasília. Portanto, inclui o estado do Acre mais a geodésia amazônica. Forma, na realidade, os 4 fusos horários do Brasil. Então, é assim, ó. Eu tenho 20 horas com 10 minutos agora no meu relógio. Que horas eu tenho em Fernando Noronha? Opa, Fernando Noronha está indo para leste. Portanto, 3 menos 2, eu tenho quanto? 1 hora. Então, 1 hora a mais. Então, lá já é 21h10. Em contrapartida, no Mato Grosso, ele é, teoricamente, quanto? 19h10. Lá no Acre, é 18 horas e 10 minutos ainda. Ok? Eu não coloquei horário de verão. É só, na realidade, um desenho. Tudo bem? Dá para a gente fazer com coisa assim que a gente grava mais fácil. Enquanto nós já estamos no Jornal do Almoço, eles estão às 10 horas da manhã. Tá joia? É só para a gente ter uma ideia de uma coisa que a gente consiga gravar, né? Está entrando o Mário Mota e a Alane Valgos na televisão, eles ainda estão aí começando a ver a Fátima Bernardi.
Tá joia? É mentira, isso não acontece porque a televisão ela é horário de Brasília, mas é só para a gente ter uma ideia como é que isso daqui funciona. Tá tudo bem aqui para todo mundo?